Atos capítulo 1, versículo de número 50, perdão, Atos capítulo 7, versículo 51. Eu quero ler este um versículo da palavra aqui com você. É uma palavra muito forte, segura aí. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Gente, bem rápido aqui. Deixa eu libera esse tema pra gente aí. Não resista ao Espírito Santo. Depois eu vou pegar esse contexto aqui a respeito de quem Estevão está falando. Eu estou pegando um versículo de um grande sermão dele, Atos capítulo 7, para compartilhar isso aqui com você e pegar isso aqui como uma base para aquilo que a gente vai estar caminhando e desenvolvendo aqui. Mas pegue essa palavra que ela é muito forte. Estevão, ele diz: vocês sempre. O que significa sempre? Em todo tempo, constantemente, sempre vocês resistiram ao Espírito Santo. Meu Deus, é muito tempo. Você imaginar uma resistência tão grande, uma objeção tão grande, um impedir tão grande em relação àquilo que ele tem como propósito de fazer. Mas ele diz: por que isso não aconteceu? Por causa de uma resistência, por causa de uma porta que se fechou, por causa de um obstáculo que foi criado. Então eu quero que você pegue isso aqui. Ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Queridos, eu quero compartilhar isso aqui, e eu quero que você caminhe um pouco em cima desse entendimento comigo, em relação à Trindade, em relação ao Deus triuno. Às vezes é difícil da gente entender um pouco isso, acaba sendo às vezes um pouco complexo, mas é possível nós entendermos o quê? Que a Santíssima Trindade, ela constitui em um só Deus, três pessoas, um único Deus, mas que ela de fato se revela nessas três pessoas. Quais são as três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade que se manifesta através das três pessoas. Quando nos referimos ao Espírito Santo de Deus, é importante nós entendermos que ele tem os mesmos atributos e as características que o Pai e que o Filho tem também. Então não é o fato dele ser a terceira pessoa da Trindade que ele é o inferior. Aí você imagina o Joãozão, o João e o Joãozinho. Parece que quando vai chegando para ele, vai diminuindo o negócio. Mas você vai perceber aqui que ele não é em nada inferior. Você vai entender aqui, é algo muito importante que nós entendamos isso aqui. Assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo também é Deus, e ele tem características como sentimento, vontade, emoções. Por que ele tem isso? Porque ele é também uma pessoa, e nós precisamos vê-lo dessa forma. Por quê, pastor? Porque senão nós vamos tratá-lo como a força positiva de Deus, nós vamos tratá-lo como uma energia, nós não vamos tratar como o poder de Deus e não como uma pessoa. Então, eu estou lhe falando de alguém que tem sido ignorado, de alguém que tem sido menosprezado. A Trindade, ela é onipresente, assim como é também onipotente e onisciente. Mas eu quero compartilhar com você, falar um pouco sobre esse atributo, a onipresença. A Trindade, escute, é onipresente, ou seja, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus Cristo, quando ele assumiu a forma humana, ele se esvaziou desses atributos da Trindade.
É por isso que está escrito no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus chega em Betânia, você lembra quando Marta vai ao seu encontro? Ela vai ao encontro dele, se prostra diante dele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entende? Por que ele não estava aqui? Porque ele estava lá em outro lugar. Entende? Então esse atributo, ele se abnegou dele, ele abriu mão dele e assumiu a forma humana. E você vai entender já daqui, a partir do que ele se tornou dependente realmente para ser quem ele foi e viver tudo o que viveu. Então, guarde isso, a Trindade é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. No entanto, a palavra de Deus nos revela que quando se trata das pessoas da Trindade, cada uma centraliza a sua presença em um lugar específico. Quem lembra do que o pastor Ibe compartilhou sobre isso aqui? Lembra na conferência? E eu vou ler um versículo da Bíblia, ou alguns versículos aqui pequenos, mas que nos revelam isso. 2 versículos eu quero ler, preste bem atenção na leitura. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Atos 7, 55 e 56. Caminhe comigo aí. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém? Então preste atenção. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Preste atenção, só abrindo parênteses aqui. Alguém um dia perguntou para um líder de célula, não foi aqui, graças a Deus: o que é a Trindade? E cuidado com a axiologia. Trindade é um Deus com 3 cabeças. Que definição profunda, né? A Trindade não é, por favor, um Deus com 3 cabeças. É um Deus em 3 pessoas. Amém? São 3 pessoas mais um único Deus. Agora preste atenção nisso aqui. O que eu estou lhe falando é que a palavra, ela nos deixa claro, ela nos revela que a Trindade, quando se fala das 3 pessoas, cada uma é como se tivesse juntos, cada uma decidiram juntos centralizar a sua presença em um lugar específico. Preste atenção no texto. Qual foi a visão que Estevão teve? Ele viu os céus abertos e ele disse: eu vejo... Quem ele disse? Ele disse, eu vi a glória de Deus e Jesus assentado à sua direita. Mas só que, olha aqui a visão. O Pai está onde? No trono, e o Filho à direita. Aí você pergunta: pastor, onde é que estava o Espírito Santo? Você lembrou que o texto diz que Estevão estava como? Cheio. Pai no trono, o Filho à direita, o Espírito Santo dentro de Estevão. Você entende? Cada um está centralizando, embora todos 3 sejam onipresentes, onipotentes, oniscientes, mas estão centralizando a presença em um lugar específico. E o texto nos diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele tem essa visão dos céus abertos, e ele vê o trono de Deus. Ele não vê Deus, ele vê o trono, ele sabe que o Pai está sentado no trono, mas ele vê o Filho em pé à sua direita. Então eu quero que você pegue as 3 pessoas que estão centralizando a sua presença em lugares específicos, ok? Agora, preste atenção, eu quero caminhar em uma coisa aqui para transmitir um entendimento para você. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, olha o que está escrito. Evangelho de João 16, 7. Jesus disse: mas eu lhes digo que isto é verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o auxiliador não virá para vocês. Se eu for, o enviarei para vocês. Então, gente, preste atenção. Ele diz: olha, para vocês é melhor que eu vá.
Porque se eu não for o Consolador, o Paracletos, o Auxiliador, ele não poderá vir. Agora, a gente lida aqui com uma situação, qual é? Vou ler outro versículo aqui só para eu compartilhar isso com você. João capítulo 14, versículo 16, olha o que está escrito. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Bem forte. E Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora, olha como isso é tão, perdão da expressão, é tão louco isso. A gente precisa de muita graça para entender. No versículo de número 18 do capítulo 14, Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Mas como que é isso? O Estevão vê Jesus à direita do Pai e diz: eu vou voltar para vocês. Mas você entende que ele está voltando na pessoa do Espírito Santo, gente, porque ele é onipresente. Você entende? E se eu olhar para o céu, tiver uma visão onde eu vou ver Jesus à direita do Pai, mas eu vou vê-lo também na pessoa do Espírito Santo, que foi enviado para não nos deixar órfãos. Agora deixa eu dizer, você sabe qual é um problema nosso como seres humanos? Nós temos um problema de trabalhar com comparações. Quem é melhor? Quem prega melhor? Quem é mais eloquente? Quem faz... Como é que é aquele novo gerente? Como é que é aquele novo professor? Como é que é aquele... A gente tem problema sério com isso. Uma vez no Pará, o que aconteceu? Estava tendo uma transição nas igrejas que nós supervisionamos, uma transição, um pastor estava saindo, entrando outro. Aí uma pessoa de lá me ligou: pastor, e agora? O fulano está saindo, está vindo outro, como é que eu faço? Eu disse: proceda com esse outro igual como você estava procedendo com o primeiro. E eu disse: eu lhe peço uma coisa, não trabalhe com comparações, porque senão alguém sai perdendo, gente. Alguém sai perdendo disso tudo. Mas eu não estou me referindo, embora eu estou trazendo você esse entendimento para você, mas aqui é algo tão tremendo aqui, que mesmo que você trabalhando com comparações, eu vou lhe convencer agora aqui de que não é prejuízo para ninguém Jesus ter ido para o céu e ter enviado o Espírito Santo no lugar dele. Olha aqui para mim, escute. Jesus disse: eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador. Diga: outro Consolador. Um homem de Deus, John Bevere, ele fala sobre esse texto que nós lemos, sobre outro Consolador, e ele fala que existe duas palavras no grego, que nós sabemos disso, duas palavras no grego que significam outro. A primeira palavra é allos e a segunda palavra é heteros. Você pode falar comigo? Allos, heteros. Agora preste atenção, como entender esse outro, pastor, que Jesus disse: eu vou enviar outro Consolador. Esse outro é aros ou é heteros? Qual é dos dois? Preste atenção nisso aqui para você entender isso aqui. Isso aqui é muito interessante, isso aqui para você entender. Olha aqui para mim, escute. Se eu tenho uma laranja e eu decido lhe dar esta laranja, você recebe esta laranja, você descasca, você chupa esta laranja. Tem alguém que vai mais profundo, né? Não deixa sobrar nada, né? Eu sou um desses. Você descasca, chupa a laranja. Quando você termina, você me diz: pastor, o senhor pode me dar uma outra fruta de um outro tipo? Ok. Aí eu lhe dou uma banana. Esse outro é heteros, frutas de tipos diferentes. Mas se de repente eu lhe dou uma laranja, você chupa a laranja e depois você me diz: pastor, o senhor pode me dar outra laranja? Halos da mesma espécie.
mais alguém pegou esse negócio, não é possível. Não, seja bem honesto, quem pegou esse entendimento aí? Quando Jesus disse: eu vou estar enviando outro Consolador, Ele está dizendo: olha, eu não sou a laranja, Ele é a banana. Eu sou uma laranja, Ele é uma outra laranja da mesma espécie. Ele não é inferior, Ele não é diferente, Ele é tão importante quanto eu sou. Você entende? Então escute, a igreja não sofreu nenhum dano, nenhum prejuízo. Porque pare para você pensar, Jesus dizendo: é para o bem de vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. É como se ele tivesse... Uma das razões para... Jesus, por que é melhor? Porque aqui eu não sou onipresente. E aqui eu estou do lado de fora. Quando ele vir, ele vai ficar do lado de dentro. Entende? Ele está do lado, ele diz: não, eu venho para ficar dentro, habitar dentro de vocês. Então, queridos, eu quero que você reflita e caminhe em cima desse entendimento comigo. O outro que Jesus fez menção é allos no grego. No original grego, a palavra é allos. Agora, entenda uma coisa comigo aqui. Este allos, o Espírito Santo, o outro Consolador, ele tem sido a pessoa mais ignorada na igreja e pela igreja. Para você ter uma ideia, quando eu me converti para Jesus, nem se falava do Espírito Santo. Falava do Pai, falava do Filho, mas não falava do Espírito Santo. Por quê, pastor? Acho que ele era o Joãozinho da história. Lembra o Joãozão, o João e o Joãozinho? Então o Joãozinho, ele é inferior. Deixa aí no cantinho dele aí. E em que momento o Joãozinho é lembrado? Olha, vai ter uma vigília de busca de poder e batismo. Joãozinho, precisamos do Senhor aí para encher todo mundo. Aí ele é lembrado. E fora disso, não fica com o pai e o filho. Deixa ele lá, quando precisar de novo. Você quer um exemplo disso? Segura aí, não me responda. Quem é a primeira pessoa para quem você dá bom dia? Você acorda: bom dia, meus amigos, que Deus te abençoe, tenha um dia. Esse nosso primeiro bom dia revela muita coisa. Porque de uma forma, às vezes não intencional, nós estamos dizendo quem é digno de receber o nosso primeiro bom dia. A gente acaba transmitindo essa ideia. Os meus amigos, eles precisam saber como eu passei a noite. Depois eu vou orar. Eu preciso desejar um bom dia para eles. Então eu estou falando só para você perceber que às vezes nas coisas pequenas e simples, ele tem sido ignorado. Deixa eu lhe falar uma coisa, parece um negócio absurdo isso aqui que eu vou lhe falar. Por favor, não me interprete mal. Quando o seu time ganha, você já agradeceu para ele? Ah, pastor, o que é isso? Jesus não tem nada a ver com futebol. Mas olha aqui para mim. Mas eu consigo me alegrar sozinho com as coisas que eu gosto e eu não o torno participante da minha alegria. Eu vou me alegrar com os meus amigos. E ele é o que para mim? Ele é o que para você? Desculpa aí. Mas precisa ser assim. Amém, queridos? Quem está entendendo e recebendo isso aí? Amém. Se preocupe, depois eu vou pular a janela aqui e sair por aqui. Uma pastora chamada Catherine Kuhn,
Ela nasceu em 9 de maio de 1907. Guarde isso aqui, preste atenção. A pastora Kathryn Kuhn nasceu em 9 de maio de 1907. E ela teve um encontro pessoal com Jesus e entregou a vida para Jesus aos 14 anos de idade, em uma igreja metodista. Mas ela recebeu o batismo com o Espírito Santo quando ela tinha 16 anos, 2 anos depois. E ela saiu de sua casa com sua irmã e seu cunhado e começou a morar em tendas. E a partir de então, começou o ministério que Deus tinha para ela. Escute, em 1946, Kathryn Kuhn passou a conhecer o poder do Espírito Santo para operar curas e milagres. O relacionamento dela foi só crescendo com a pessoa do Espírito Santo. O relacionamento dela foi só crescendo. Ouça isso aqui. Kathryn Kuhn, ela tinha tanta revelação de quem era o Espírito Santo e de o quanto ela tinha certeza de que ela não era nada sem a presença dele, que ela chegou a fazer a seguinte oração. Olha o que ela orou. Ela disse assim: podes retirar tudo que tenho, deixe-me apenas com a roupa que cobre o meu corpo, deixe-me apenas com os sapatos em meus pés. Eu estou disposta a sair e viver de pão e água pelo resto de minha vida. Eu pregarei, se tiver que pregar em uma esquina, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas você sabe o que alguns vão dizer? Pastor, até hoje eu vivi sem ele, dá para continuar? Hoje preciso lhe falar uma coisa mais forte ainda sobre isso daqui a pouco. Gente, você sabe alguém que está disposto a viver só com a roupa do corpo, com o único calçado que tem, deixar os holofotes e pregar numa esquina, viver de pão e água, mas não negociar a ausência do Espírito Santo? É só alguém que entende a importância da pessoa dele. Só alguém que entende quanto ele é importante, quem ele é, para dizer: eu perco tudo, mas eu não negocio a presença dele. Eu perco tudo, mas eu não abro mão da pessoa dele. Porque eu descobri, eu entendi, eu tive revelação de quem ele é. Eu estou lhe dando testemunho de uma mulher que teve revelação de quem era o Espírito Santo. Tem alguns vídeos dela, se você for ver na internet, alguns vídeos, assim, algumas imagens assim, que dá para perceber, de muitos anos. Mas ela está no palco. Em alguns momentos ela, assim, a gente ouve testemunho, que ela dizia assim: ele chegou. Ele chegou. E ela não precisava impor as mãos sobre pessoas. A vida dele, a glória dele, a presença dele fazia. Você lembra o testemunho que o pastor deu? Uma pessoa teve plena revelação de quem era Jesus, o marido do lado não teve. E o Espírito Santo, Jesus falou para ele: você viu? Não tem nada a ver com você. Eu convenci um, mas não convenci o outro. Se fosse você, ia convencer os dois, mas a obra foi minha, não foi tua. Kathryn Kuhn era apenas o canal naquele palco. Era apenas o canal para atrair a glória, para atrair a presença e dar liberdade para que ele pudesse de fato se manifestar. Eu quero voltar para o texto inicial, Atos 7, apenas a segunda parte do versículo 51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Eu quero lhe dar bem rápido aqui algumas razões por que nós não devemos resistir ao Espírito Santo.
primeira, porque Ele é Deus assim como o Pai e o Filho. Escute, resistir ao Espírito Santo significa resistir ao Pai e resistir ao Filho. Um período, anos atrás no meu ministério, não aqui, anos atrás, eu vi uma situação entre eu e minha esposa e a igreja. A igreja me aceitava, a igreja me abraçava, me amava, mas não aceitava minha esposa. Eu tive que, com muito amor e carinho, dizer: olha, se vocês não aceitam minha esposa, vocês também não me aceitam, porque eu não vou deixar minha esposa por causa da igreja, porque eu me tornei um com ela. Mas aonde foi que nós aprendemos isso, Vitor? Dos dois se tornarem um. Porque a Trindade já vivia isso, apenas transmitiu para a terra isso aqui. Então me entenda isso aqui. Eu quero ficar com o Pai e o Filho, deixa o Espírito para lá. Não existe isso. Ou eu estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou eu não estou com ninguém. Ou eu estou com todos, ou eu não estou com ninguém. Eu recebo um, eu recebo os três. Eu ignoro um, eu ignoro os três. Não tem como, gente, separar. Não tem como separar isso. Porque não devemos resistir ao Espírito Santo. Segundo, porque Ele foi enviado pelo Pai, segundo a promessa do Filho. O Filho disse: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Ele disse: eu estou prometendo para vocês, mas é o Pai que vai liberar. Entende? A Trindade trabalhando para que isso acontecesse. Por que não devemos resistir ao Espírito Santo? Porque Ele é o selo, é o penhor de Deus em nossa vida. Ele é a garantia, gente. Ele é a garantia, selado, carimbado, de que nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Escute, propriedade sem selo é vulnerável para invasão. Não é isso que tem acontecido na nossa nação, em todo lugar do Brasil. Invadiram porque não tem ninguém morando. O mato está crescendo, está por conta. Aí Jesus diz: eu quero provar que você é meu. Toma aqui. Estou te selando. Propriedade exclusiva de Deus. Não resiste, porque Ele é a garantia, Ele é o selo. Ele é o selo. Por que não resistir ao Espírito Santo? Porque Ele veio para, propósito, nos ensinar todas as coisas, nos guiar a toda a verdade, nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos tinha dito. E mais, Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque não devemos ignorar a pessoa dele. Porque sem a presença dele não há vida de Deus. Por que não ignorar a presença do Espírito Santo? Vou repetir: porque sem a presença dele não existe vida de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, se eu não me engano é versículo 9 ou versículo 10, ele diz: olha, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Por que não resistir ao Espírito Santo? Porque a obra de regeneração na minha e na sua vida é realizada por Ele. Não existe novo nascimento sem essa cooperação. Pega o Evangelho, mas pega essa ação do Espírito Santo que nos faz nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Sem Ele não existe regeneração. Não existe. Por que não resistir ao Espírito Santo? Porque Jesus disse: olha, Ele me glorificará. Porque Ele não falará de si mesmo, mas falará daquilo que Ele tem recebido de mim.
Agora deixa eu dizer, por que não ignorar o Espírito Santo? Porque ele veio, escute só, ele veio para ficar aqui, para preparar a igreja, para levá-la e entregar para o noivo. Entende? Ele veio para preparar a igreja, arrebatar a igreja, porque fala que nós vamos encontrar com o noivo nos ares. Ele veio preparar a igreja, e vai chegar aquele encontro de noivo. A igreja já está adornada, ela já está pronta para o casamento. Eu estou lhe entregando, preparada. Resistir ao Espírito Santo significa resistir àquele que o enviou. Significa resistir à obra que ele veio realizar na terra. Resistir ao Espírito Santo significa abandonar a possibilidade de arrependimento, gente. Resistir ao Espírito Santo significa resistir à possibilidade que existe do ser humano se arrepender. Porque escute uma coisa, arrependimento não é uma obra humana. A Bíblia fala em Romanos 3:4, se eu não me engano, Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu não me arrependo porque eu sou bonzinho. Eu me arrependo porque, por causa da bondade de Deus, existe o Espírito Santo que é capaz de me convencer dos meus pecados, que é capaz de me fazer, irmão Anselmo, pegar todos os meus argumentos e, como diz essa canção que nós cantamos aqui, jogar tudo ao chão. Pegar todos os meus argumentos e jogar ao chão. Qual é o maior nível de resistência contra o Espírito Santo, gente? O maior nível de resistência contra o Espírito Santo se chama blasfêmia. Por que esse é o maior nível? Porque o próprio Jesus disse, é porque este pecado não tem perdão. Lucas capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfema contra o Espírito Santo não haverá perdão. Na versão a mensagem, olha como está escrito: mas se vocês conscientemente atacarem o Espírito Santo para atingir a Deus, o perdão não será possível. Não será possível. Por que ele fala isso? Isso aqui eu buscando, meu Deus, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que não tem perdão? Porque em João 8,16, lembra que eu mencionei ainda agora? Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Escute, se o Espírito Santo, se é ele quem opera eficazmente o convencimento do pecado dentro do coração humano, tocando e transformando, então quem blasfemar, ou seja, falar palavras ofensivas, desrespeitá-lo, sabe, falar as piores coisas contra a pessoa dele, ele disse, se alguém dessas condições blasfemar contra ele, está rejeitando completamente essa ação regeneradora, de sorte que o convencimento não ocorrerá, pois não haverá lugar de arrependimento na vida de tal pessoa. Por que é sério? É porque a pessoa ela vai estar batendo de frente contra o único que foi enviado para regenerar a sua vida. E se eu sou, imagina,
Se você é o único que pode me levar a um determinado lugar, se eu decido brigar contigo, se eu decido falar mal de ti, se eu decido te destratar, e aí? O que eu estou zerando? A minha possibilidade de chegar naquele lugar. Porque o único que podia me levar, eu estou o tratando como se ele não fosse a única pessoa capaz disso. Isso é tão importante, tão sério, que eu quero ler um texto bíblico que acaba nos revelando um pouco disso aqui, algo. O rei Davi, todos nós sabemos que ele adulterou, e que depois de adulterar, para encobrir o pecado, ele mandou matar Urias, esposo de Batseba. Ele mandou matar aquele homem. Então, quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã, a gente vê um arrependimento profundo e vê ele fazendo confissão do seu pecado. Quando a gente pega o capítulo 51 do livro dos Salmos, que a gente chega no versículo de número 11, a oração que Davi está fazendo para Deus é a seguinte: não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Senhor, não me expulse da sua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Escute isso que eu vou te dizer. O rei Davi, no seu arrependimento, no seu quebrantamento, na sua humilhação e confissão, ele está admitindo tudo que fez de errado. Ele reconhece que no auge do sucesso, ele sacrificou o seu casamento, a sua família, a sua vida espiritual, o seu reino, o seu relacionamento com Deus. Ele reconhece que ele está sacrificando tudo isso. Mas quem convenceu o rei Davi dos seus pecados e o conduziu ao arrependimento e confissão foi o próprio Espírito Santo. Imagine Davi falando isso aqui: Senhor, retires de mim o reino, retires de mim o nome que tu me deste, as riquezas, a posição, a fama, o status. Retire de mim tudo aquilo que o Senhor me deu, mas não retire de mim uma coisa: não retire de mim o teu Espírito Santo. Tire qualquer coisa, mas não tire o teu Espírito Santo de mim. Esse texto eu não mencionei de manhã, creio que o Espírito Santo está me ministrando agora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pastor, que tesouro é esse? É a presença do Deus Espírito Santo. Pastor, que vaso de barro é esse? Eu e você. Olha aqui para mim. Tira o tesouro do Elcio. Você sabe o que você vai encontrar? Barro. Você vai encontrar só barro. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, versículo 7, ele pergunta: quem é que te faz sobressair? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o que que tu tens que tu não recebeste? E se tu recebeste, por que tu te glorias como se não tivesse recebido? Quem é que te faz sobressair? O que que tu tens que tu não recebeste? E se tu recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Por que Davi fez esse pedido? Escute. Porque o Espírito Santo ele não veio para ser um hóspede na vida de ninguém. Escute. Porque Davi está dizendo, rogando, suplicando: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não veio para ser um hóspede na vida de Davi, nem na vida de ninguém.
Porque um hóspede, ele tem data de entrada e data de saída. O Espírito Santo veio para ser um selo permanente, até a subida da igreja. Então faz sentido a oração de Catherine Kuhn, faz sentido a oração de Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque eu não quero que ele seja um hóspede. Eu não quero que ele entre e saia. Eu não quero. Não. É permanente. É permanente. É por toda a vida. É por toda a vida. Escute. Só foi possível o Espírito Santo passar a fazer morada em nossas vidas por causa do plano da redenção, gente. Cristo, ele nos resgatou para que nós pudéssemos ser reconhecidos como sua propriedade. Foi preciso um selo de garantia para nos identificar como propriedade exclusiva de Deus. E eu quero ler 3 vezes aqui algo que se repete nas Escrituras. Preste, me acompanhe aí. Hebreus 3, de 7 a 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem é que está falando? Por favor, quem é que está falando? Vou repetir. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais do vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais do vosso coração, como foi na provocação. Hebreus 4,7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu Deus do céu, ele repete, e lembre-se, ele fala de um dia. De qual dia ele fala? Hoje. Hoje. Pastor, mas eu não tenho ouvido a voz de Deus. Me perdoe, porque eu vou lhe fazer uma correção agora. É mais fácil eu e você estarmos ignorando a voz do que dizer que não estamos ouvindo. Vou repetir. É mais fácil a gente estar ignorando a voz que está falando do que dizer que nós não estamos ouvindo. Porque Deus sempre, porque se o texto diz sempre resistis ao Espírito Santo, então quero lhe dizer que sempre Deus falou com o ser humano. Sempre Deus falou com o ser humano. Em todo o tempo Ele sempre falou com o ser humano. Agora ele diz, Atos 7,51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Quando ele diz homens, escute, quando ele diz homens de dura cerviz, você sabe o que ele está dizendo? Homens temosos, obstinados, inflexíveis, homens cabeçudos. Quando ele diz homens incircuncisos, ele está dizendo homens cujo coração e ouvidos estão tapados, estão tampados, homens cuja alma e os sentidos estão fechados para a admoestação divina. Gente, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. É muito sério o que eu estou lhe falando. É muito sério isso que eu estou lhe falando. Eu vou lhe fazer um pedido. Fique de pé, por favor. Fique de pé.
Olha aqui para mim. Eu acho que foi no último dia do mês de fevereiro de 1987, que eu estava na igreja assistindo um filme chamado Inferno em Chamas. Não tinha convertido para Jesus ainda. Eu estava lá assistindo aquele filme. A igreja estava lotada, mas parecia que eu estava sozinho naquela igreja assistindo aquele filme. E ali eu tive duas certezas ali. Primeira, escute, eu tinha um amigo que me levava para a igreja. Ele não falou comigo naquela noite. O pastor não pregou nenhuma mensagem, sabe aquela mensagem chapéu apontando o dedo? Não falou nada. Foi pessoal. Foi pessoal aquilo. Eu estava lá, num dos bancos de trás, assistindo aquele filme. Quando terminou aquele filme, eu cheguei a duas conclusões ali. Duas coisas aconteceram comigo, e eu sei que aquilo não foi pessoal. Primeira convicção que eu tive ali: se eu morrer do jeito que eu estou, eu vou para o inferno. Isso foi muito claro. Naquela hora, qualquer justificativa, qualquer justificação humana caiu tudo por terra, e eu tive plena convicção: Elcio, se você morrer agora, do jeito que você está vivendo, a vida que você tem escolhido para viver, você vai para o inferno. E a segunda convicção que eu tive de uma forma muito clara: naquela noite, Jesus Cristo, Ele foi me apresentado como o único Salvador providenciado por Deus para o Elcio pecador. Naquele dia eu não tomei minha decisão. Na verdade, como eu estava falando com o pastor Ribinha, ele disse: não, naquele dia você tomou sua decisão. Na outra semana você foi na igreja e levantou a mão. Mas eu saí daquele lugar, não levantei a mão, não fui lá na frente, mas eu saí daquele lugar: eu vou ser crente, eu vou me converter, vou tomar minha decisão. E aquela semana foi assim: gente, eu vou virar crente, eu vou me converter, eu vou ser crente. Na outra semana lá estava eu, dia 7 de março de 1987. Eu estava lá entregando a minha vida para Jesus. 36 anos já se passaram. E aquela convicção que foi brotada pela pessoa do Espírito Santo, há 36 anos atrás, ela é tão forte aqui dentro, como se isso estivesse acontecendo hoje. Porque eu tive entendimento do que é o Elcio sem Cristo, do que é o Elcio sem o tesouro, mas o que é o Elcio com o tesouro.